Uma grande festa de celebração e exaltação ao Senhor com o tema Eis que tudo se fez novo. Marcou os 38 anos da IEADAN aqui na comunidade de Moura, a 257 quilômetros de Manaus, na região do Médio Rio Negro, no município de Barcelos, interior do Amazonas. Eu estou aqui nas ruínas do antigo templo, aqui da comunidade de Moura, onde esse templo deu lugar a uma construção mais ampla, que é esse novo templo aqui na comunidade de Moura, um templo com capacidade para mais de 500 pessoas, medindo aqui mais de 24 metros de comprimento. E nós estamos aqui, registrando no Trilha Missionária a grande celebração, a grande festa que tem alcançado toda a comunidade, mas também os irmãos de umas comunidades mais distantes daqui, além de convidados vindos de Manaus. Está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Durante nossas andanças por Moura, pudemos conhecer e conversar com alguns dos moradores que fincaram suas raízes neste pedaço de chão. São pessoas simples, mas que encontraram aqui o verdadeiro tesouro para viver bem e em harmonia. Eu gosto demais desse lugar, agora não estou gostando porque eu estou cercada de musgo. Dia e noite azoado. Sempre quando dá coragem eu chego lá. Ixi, faz muito tempo que eu vou lá. O pastor chegou, eu tô com as 2 vezes vou lá, né? Uma hora que eu tô assim, eu não enxergo bem, mano. Assim, é um fumaceiro na vista, aí eu tenho medo de andar por aí e cair pelo buraco. Sou aposentada, né? Onde eu vivia era de plantar minha roça, ter o que era meu. Agora eu não posso ir, que eu não enxergo para dirigir o motor para chegar lá. Mas ainda tem um pedacinho por aí. A senhora chegou a plantar roça? Vixe, demais. Desde a idade de 10 anos que era na roça direta. E pesca? Pesca, essa aí tá fora de mim, que eu não sei pescar nem para comer. Pesca não, irmão. Aqui quando seca aí fica só um garapézinho escorrendo lá em cima. Agora tá mais seco, mas quando eu cheguei a água dava aqui, ó, em cima aqui. Agora é o período de vazante. É, a vazante. Agora é o momento mais... Vai baixar bastante, já baixou muito, mas ainda vai baixar mais. Esse ano demorou mais a descer a água, né? Esse ano demorou. Mas aqui é o porto onde a gente pega. Canoa... Rapaz, o motor do teu pai na... Aqui fica só é o canalzinho. É. Daí seca tudo, né? Seca tudo. E aquela praia que parece uma praia. Tu chegou que mês aqui? Julho? Eu cheguei em agosto, início de agosto. Tava cheio também. Tava, cheguei aqui, tava pago. Que é o canoa, vocês querem dar uma volta até ali e voltar? Vamos. Bom mesmo. Deixa eu botar pra cá que é melhor. Tá presente em... Chegando aqui na comunidade de Moura, no distrito de Moura, conversando aqui com os pastores, um pouco da história dessa localidade aqui. Agora a gente vai andar de canoa aqui, né? Que é a realidade aqui dos moradores, dos irmãos. O evangelismo também é feito aqui, canoa que eles utilizam para pesca, para o transporte. E a gente vai entrar aqui junto, ó. Meu cinegrafista disse que não sabe nadar. Mas tá bem seguro aqui, tá, cinegrafista? Vem com a gente aqui. É isso aí, gente. Foco na missão. Bora! Quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei. Foi o meu primeiro campo, né? Meu primeiro campo.
senhor tá onde hoje? Eu tô 13 anos, né? Nós abrimos o trabalho. Manaus. Um desafio. Foi com os irmãos lá, aí precisava, a gente já queria mudar para a igreja nova, né? A gente tinha 3 equipes. Uma equipe trabalhava no templo, uma equipe tirava madeira, outra equipe roçava o sítio. Aí tivemos que limpar, varrer, deixar ele varridinho. Aí depois fizemos os barracões, tudinho. Enquanto não deu prazo, era 2 meses. Inteiramos, fizemos o encontro, e no dia que nós voltamos do encontro, já voltamos para dentro do templo, outro templo novo. Foi uma bênção de Deus, desafio. Agora o desafio maior tinha que ter alimentação para quem estava tirando a madeira, alimentação para quem estava no templo trabalhando e alimentação para quem estava roçando o sítio. Cerca de 30 pessoas. Agora tu imagina ter que alimentar todo dia 30 pessoas. Durante quanto tempo, pastor? Cerca de 2 meses. Em 2 meses. 2 meses. Para construir o sítio, do zero. O sítio para fazer o encontro com Deus. Terminar preparar o templo novo, para já depois do encontro a gente voltar. E aí, em 2 meses, né, nós fizemos esse trabalho, mas nunca faltou nada. Sempre com abundância. Eu lembro de um dia que o pastor Salvador chegou, ele olhou no panelão, muita comida, e disse: Manuel, para que tudo isso? Eu disse: não, pastor, não estraga não, pode ter certeza. É sempre com fartura. Em quanto tempo foi construído aí esse templo? Cerca de 3 anos. 3 anos. Do zero. Do zero. E eu vim pela fé. Deixei tudo em Manaus, trouxe minha esposa, meus filhos, mas eu, lendo a Bíblia no barracão de palha que tinha debaixo do barracão, Deus me deu uma palavra que foi a palavra-chave que abriu o céu para esse lugar. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. E eu agarrei, segurei aquela palavra e comecei a declarar, comecei a profetizar dentro da igreja. E aí as portas se abriram e começou a vir a prosperidade para a comunidade. E de repente nós conseguimos construir. Quando uma noite eu peguei os irmãos, a igreja é pequena, né? E levei para fora da igreja, para o terreno onde nós íamos construir. E eu disse: aqui será a nossa nova igreja. Aí uma irmãzinha disse: pastor, não tem nem renda, não tem dinheiro, nós somos poucos. Eu declarei: mas o meu Deus é o dono do ouro e da prata. E está aí para a honra e glória do Senhor. Esse grande trabalho. E a gente agradece mais uma vez, pastor Lucas, pela hospitalidade aqui no distrito de Moura. Agradecer aqui também o amigo alemão, né, que cedeu a casa para que a gente pudesse estar aqui numa linda vista que a gente tem aqui de frente para a lagoa aqui. Só tenho a agradecer a Deus pela vida desse homem. Homem humilde, né? Simples. Nos abençoou, nos ajudou. Com essa casa linda de frente para esse riozão maravilhoso aí, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do seu alemão, que está sempre nos abençoou aí com material para festa, né? Com refrigerante. E que Deus venha retribuir 100 vezes mais para esse homem de Deus aí. Amém. Seu alemão, satisfação em conhecê-lo e muito obrigado aqui pela receptividade aqui na sua comunidade. O prazer é nosso, tá? Receber vocês aqui e agradecer ao pastor também, que é o homem de Deus. Veio aqui para somar na comunidade de Moura e já está fazendo um belo trabalho, entendeu? A gente já vê a diferença na igreja, já melhorou bastante e a tendência é melhorar mais. Nasci e me criei aqui, aí fui para Manaus, passei 20 anos lá trabalhando no comércio também, aí depois que a Covid fechou tudo, retornei para cá. Estou com 5 anos novamente aqui, e aqui é assim, de tudo, a gente tem um pouco de tudo aqui, entendeu? Para ajudar a comunidade, e a comunidade ajuda a gente também comprando nossos produtos, tá? Eu só tenho a agradecer a todo mundo, nossos clientes, amigos e o pessoal da igreja que está somando agora também. O seu Chiquinho é um amigo da igreja, né? Parceiro, tem nos ajudado muito. No decorrer desses tempos, eu estou aqui há 2 meses, como eu falei, confiou na gente, nos ajudou na compra do boi, juntamente com o branco ali da frente, né? Foi o homem que fez a ponte, conversou com o homem, disse: não, faz mais barato. Quando a gente precisa de alguma coisa, corre aqui no seu Chiquinho para pegar.
Então esse homem de Deus aqui, ele é um amigo da igreja, é um parceiro, um companheiro da obra de Deus. E o que a gente pode falar, todo mundo gosta do seu Chiquinho aqui em Moura, né? Todo mundo ama esse homem de Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do seu Chiquinho. Rapaz, esses tempos aqui em Moura tem chegado uma benção, né? Chegou um pastor abençoado que, assim, não desprezando todos os pastores, mas, né, por estar na frente, mas 2 pastores, caba macho que chegou aqui. Pastor Manuel, agora esse pastor aqui. Cabra da batalha, cabra que vai pra luta, entendeu? Ajuda os irmãos. E a outra benção é um médico que chegou aqui também, especialista. Trabalhador, faz tudo. Até pintar a ABS ele já pintou. É verdade. Entendeu? Então, a comunidade precisa de gente assim, né? Para somar. E eu estou aqui para nos ajudar. Como o pastor falou sobre a compra do boi, o Branco me falou ali que ia vender o boi para o pastor. A irmã dele, que é a dona, pediu para ir lá dar uma avaliada no boi, quanto valia, que valia 2.500. Aí eu disse sim, é nessa base mesmo. Mas que vai para a igreja, deixa por 2.000. E ela aceitou a minha opinião e ficou esse valor, né? Aí, graças a Deus, em quem está aqui para nos ajudar, né? O que tiver ao meu alcance, eu estou pronto para se ajudar. Todas as festas, só daqui não, é daí do Nininho, de todo canto, dia dos pais, dia das mães, tudo a gente dá um presentinho para cada dessas comunidades. E Deus abençoa, o que a gente faz de coração, Deus dá em dobro. Muito obrigado, um abraço, fique com Deus. Estando aqui na comunidade de Moura, a 257 quilômetros da cidade de Manaus, a gente pode desfrutar de uma tranquilidade incrível, uma paz que tem neste lugar, tanto dos moradores aqui quanto da própria natureza, onde a gente pode contemplar as maravilhas de Deus, reconhecer que Deus é Senhor e que cada palmo de chão desse gigantesco Amazonas e da Amazônia de uma forma geral só nos faz enaltecer o nome desse nosso Deus Criador e Todo-Poderoso. Lugar incrível aqui, o nosso imenso e lindo Rio Negro. Fica o convite para você vir conhecer o distrito de Moura, conhecer o Amazonas, conhecer os municípios daqui. Nossa missão no Trilha Missionária é levar essas imagens para você, contar as histórias de homens e mulheres que estão aqui, nesses rincões anônimos, mas que pregam a palavra do Senhor. A Assembleia de Deus no Amazonas, ela está pregando as boas novas de salvação no meio dessa mata, nos rincões, em igarapés, paranás, ramais, levando a palavra de salvação. E aqui também a gente conhece algumas pessoas que têm testemunhos incríveis de livramentos, de curas, de milagres que Deus opera aqui também. Então, a gente desfruta de tudo isso aqui, você acompanha as imagens, mas também conhece histórias dos heróis da fé que estão nessas localidades, como é o caso aqui do distrito de Moura, no interior de Barcelos, no estado do Amazonas. A história do distrito de Moura remonta aos idos da década de 1940, quando a localidade foi desmembrada de Barcelos para ser emancipada como município e agregar o território de Carvoeiro. Uma das moradoras mais antigas daqui é a dona Edneia Rodrigues. Ela relata como teve início a ocupação territorial. Moura, né? Antigo nome era Tarendauá, que é palavra dos indígenas, índio, né? Que aqui também tem muitos índios. Aí eu vim para cá em 72, morava antes daqui em Vila Nova, e antigamente era Cururu.
Aí viemos para cá para ativar essa comunidade que não tinha ninguém, né? Tinha somente umas 3 famílias que moravam aqui. Aqui tudo era mato. Só tinha mesmo a varedinha onde andava. Aí aqui fiquei e vim para cá, tinha o quê? 13 anos. Minha família toda junto viemos para cá. Aí nós estamos aqui, estamos com mais de 50 anos aqui nessa comunidade, morando, né? Construí minha família aqui. Praticamente que nós viemos para cá não tinha nada, só era mato. Aqui na frente era um plantio de coco, era o coco alto. Aí foram desativando, né? Cortando, derrubando. Aí meu pai, antigamente, ele veio para cá, ele trabalhava em madeira. Aí ele fez, bora para Moura, que nós vamos ajeitar aquela comunidade. E assim viemos. Moura é uma palavra indígena, né? Dos índios. Aí porque ali embaixo tem uma ilha que se chama Desgraça. Lá foi o tiroteio dos índios atacando os outros índios. Aí tem a Ilha da Salvação, onde é bem ali, bem pertinho, aonde muitos se salvaram, né? Aí por isso colocaram esse nome, Ilha da Salvação. Agora, quando nós viemos para cá, não tinha mais índio, não. Só via a mesma história, né? Vindo da comunidade de Tanauaú, o pastor Raimundo Ferreira demonstra gratidão a Deus por participar do momento festivo e conta que está vivo, graças a um milagre recebido. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse aniversário, compartilhando com o nosso pastor daqui da área, né? E feliz de topar vocês também nessa missão, tá? A área que eu fiquei lá é uma área assim que cheguei, tinha pouca gente, né? Agora não, que a gente estamos já alcançando essa base de uns 30, 20 pessoas já, lá na nossa área, né? Eu fui alcançado com uma doença de uma úlcera, né? Eu passei mais ou menos 2 anos e meio sem, só Deus que me curou. Eu tomei tudo que é remédio, então fui para Manaus e não conseguia ficar bom da doença, né? Aí eu fiz um propósito com o Senhor, se Ele me curasse, era uma tarde de domingo, aí veio um pastor pregar, aí na pregação dele convidou a pessoa foi lá na frente para receber a cura, né? Aí eu já botava sangue, tudo esses negocinhos. A úlcera estava fazendo isso, não podia comer mais, estava muito, muito magrinho já. E a partir daquela tarde, quando foi de tarde, eu fui para o culto e nesse culto Jesus me curou da úlcera. Eu não botei mais sangue, fiquei curado mesmo. Até hoje, graças a Deus, esse é meu testemunho muito forte que eu tenho para contar para os nossos irmãos, da parte do nosso Deus. Eu sei que Ele cura, né? Cura o câncer, cura tudo. Então Deus, Ele é maravilhoso e fez essa maravilha na minha vida. Moro aqui desde criança. Eu vou sair daqui quando eu tiver uns 20 anos por aí. Eu gosto daqui. Tenho 9 anos. Estudo no 4º ano. Eu conheci a Vitória quando eu tava passando pro posto. Aí a Vitória pegou, foi sendo minha amiga. Quando eu cheguei do posto, fui lá falar com ela. Ela tava fazendo biscuit. Eu já fiz várias amizades. Amizade! As amizades nem se falam. Eu cheguei aqui lá pro mês passado. Eu vim morar aqui por causa dos meus pais. E também por causa da igreja. Às vezes bate uma vontade de ir embora, mas meus pais me obrigam a ficar aqui. Eu conheci essa daqui, ela foi lá na balsa me pegar. Ela é irmã dela. E a gente se conheceu só indo mesmo conversando. Aí quando foi depois, eu comecei a ir lá pra casa dela. A gente conversou, aí quando tava chegando perto do dia, ia ter a festa aqui. Aí então a mamãe queria que tivesse a dança das crianças. Aí a gente tá ensaiando e hoje é o dia que a gente vai dançar. Quando crescer, tu quer morar onde? Aqui mesmo, quero ir embora não. Chamado pra obra do interior, né? Desde criança que eu tinha vontade, né? Eu lembro que eu tinha idade de 7 para 8 anos. E eu falava pros meus pais, né? Dizer que eu queria ser pastor no interior. Eu confesso que quando foi no começo desse ano, eu achava meio difícil já eu vir pro interior, né? Achava que Deus ele não me traria mais. Mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele cumpre promessas, né? Eu sempre falava pra minha esposa, quando a gente ainda estava se conhecendo, eu dizia pra ela assim, se eu for pastor no interior, tu vai? Ela dizia pra mim, eu vou. Nós vamos pra lá.
No meu coração havia outros sonhos, né? Participava do grupo de louvor, então eu queria ser cantora, eu queria gravar CD, era isso que ardia no meu coração naquele momento. E conversando com ele, ele compartilhando um pouquinho das experiências dele, né? De ir já para alguns interiores, algumas missões, ele compartilhou que ele tinha essa vontade, esse desejo, esse sonho de pastorear no interior. Algo que não estava no meu coração, nunca foi um sonho. E ele, comentando comigo, disse, se um dia surgir a oportunidade, você vai? E eu disse, vou. Então, naquele momento, eu aceitei, né, o chamado de Deus, sem saber exato o que iria vir, né, pela frente. E nós nos casamos em 2018 e eu digo que o Senhor fez o de repente na nossa vida, com 5 meses ou 4 meses já de casado, veio, né, a oportunidade, nós estávamos ali dirigindo na Assembleia de Deus e foi num lugar bem difícil, numa logística bem difícil, né, mas nós aceitamos o chamado e ali começou, não hesitamos, né, em atender a esse chamado do Senhor, a esse propósito. Quando eu recebi o convite para vir para Moura, né, eu pude entender que o Senhor é um Deus que ele ainda realiza sonhos. O ministério pastoral, para mim, para a obra de Deus, eu posso dizer para você que é um sonho. Foi um sonho que Deus realizou. Essa chama sempre ardia no coração dele. Ele fazia questão de falar para as pessoas, para os membros das congregações a qual nós pastoreávamos, que o desejo dele, o sonho dele era ser pastor no interior. Só que eu olhava aquele momento e eu achava ainda não é o momento, né? Quando for o momento, Deus vai fazer, Deus vai trabalhar nos nossos corações e a gente vai saber que aquele é o tempo de nós irmos. E nós passamos por muitas provações, muitas dificuldades, mas em nenhuma delas nós desistimos, nós não retrocedemos. A gente decidiu permanecer no propósito. Para me chegar aqui, foi através da vida do pastor Cláudio, né? Pastor Cláudio, eu vim fazer um trabalho em Barcelos, né? Falei para ele, pastor, eu vou abençoar aí com o conserto das caixas e com as instalações das split, das centrais, das 8 centrais. E aí eu vim com o propósito só de ajudar, né? E o Senhor falou conosco ali, num culto de sexta-feira, uma campanha que estava tendo lá na nossa catedral em Barcelos. E Deus confirmou ali, né? Foi um pouco difícil para minha esposa, porque ela estava fazendo faculdade, estava na vida profissional. Eu também estava bem empregado, essa é a palavra, né? E a gente largou mão de tudo. Eu decidi largar mão de tudo, largar mão do trabalho, da vida financeira, porque eu sei que o Senhor, ele sempre cuidou da minha casa, sempre cuidou da minha família. E louvo a Deus pela vida do pastor Cláudio, né, que nos deu a oportunidade, nos deu essa rica oportunidade de fazer a obra dele, a obra do Senhor aqui. Através da vida dele, nós chegamos aqui nesse lugar. Tinha alguns projetos, né? Fui apresentadora de um podcast, eu estava com outro projeto também para as redes sociais, para justamente, né, compartilhar experiências de outras pessoas, da qual aquilo que Deus fez na vida delas. Então, meu coração estava muito centrado nisso. Mas um sentimento meu, pessoal, que não foi compartilhado até com meu esposo, que tudo aquilo que eu estava vivendo parecia que não estava fazendo sentido se Deus não fosse o real motivo, né? Se aquilo que eu estava fazendo não fosse para a honra e a glória do nome dele. Então eu estava sentindo uma necessidade enorme de fazer algo diferente, algo como que eu nunca tinha feito jamais na minha vida. E a gente renunciar àquilo que a gente mais ama em fazer, renunciar momentos em família, renunciar nosso trabalho, renunciar até mesmo a nossa carreira, por amor à obra do Senhor, por amor a esse chamado. Eu nunca tinha feito. E eu sempre admirava, assim, meu Deus, parece ser tão fácil para outras pessoas, outras mulheres de Deus, viver, né, esse chamado tão lindo, tão poderoso. Quando o meu esposo veio para Barcelos, ele teve, né, esse impacto, Deus falou com ele e ele já chegou em casa determinado a vir.
E aí eu entrei em um grande conflito dentro de mim. Foi uma guerra travada, a qual eu tive que enfrentar ali sozinha. E em tantos pensamentos a qual eu estava tendo naquele momento, Senhor, vou ter que abandonar isso, vou ter que abrir mão disso, abrir mão da minha família, na igreja a qual nós estávamos, já estava se ajegando, né? A minha mãe passou 5 anos afastada e ela estava retornando, então meu coração estava naquele momento, né, que eu queria que ela estivesse comigo ali. Então todos esses sentimentos foram mexendo muito comigo. Eu disse, Deus, eu não sei o que fazer, mas se o Senhor tem um propósito comigo no meio disso tudo, fala comigo, me dá uma direção. E o Senhor, Ele não permitiu ninguém vir falar comigo, apenas o nosso pastor, Cláudio Souza. Ele disse, minha filha, Deus, Ele tem esse chamado na vida de vocês. E viver as promessas do Senhor é isso, é renunciar a si mesmo. Então, ora, busca. Enquanto Ele estava ali me aconselhando, eu estava chorando do outro lado, né? Porque dentro de mim já tinha convicção que esse era o momento, que esse era o propósito de Deus. Só que as minhas vontades, né, queriam reinar. Então, quando eu aceitei, quando eu disse sim, o Senhor disse, Raquel, aonde você chegou? Aonde você está, o que você tem, fui eu que te dei. Então, eu sou o mesmo Deus aqui na cidade que te abençoei tua casa, também vou abençoar você lá. Aonde você estiver, eu não vou te deixar, não vou te desamparar. Então, isso Deus falou comigo, tranquilizou o meu coração. Foi quando conversei com meu esposo e eu disse, nós vamos. E quando a gente veio, Deus, Ele preparou tudo com excelência. A nossa vinda para cá também foi desafiador, mas em todos os momentos a gente viu Deus agindo. E eu tenho certeza que o Distrito de Moura, a partir de então, porque nós estamos numa festa poderosa com o tema Eis que Tudo Se Fez Novo, grandes coisas o Senhor fará nesse lugar e eu creio que ainda é só o começo para o que Deus vai fazer e está fazendo. E o Trilha Missionária chega à sua reta final. Agradecemos a sua audiência, você que esteve conosco. Olha, continua que tem muito mais Trilha Missionária aqui na tela da nossa Boas Novas, também no nosso canal no YouTube. Você pode acessar, conferir, rever este programa e outros programas de viagens anteriores pelos rios e ramais do nosso Amazonas capital e interior. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.